Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página do Conectando Caminhos. Hoje é um dia especial, porque hoje é dia 8 de março, então eu dou os felizes aí, Dia da Mulher, para todas as pessoas, todas as mulheres, sejam as pessoas que me acompanham, enfim, para todas as mulheres. E foi pensando também no dia 8 de março, né, que é o Dia da Mulher, que eu gostei do tema que a gente vai trabalhar hoje, assim, que é: faço muitas coisas ao mesmo tempo, será que é possível? Trabalhando também uma questão um pouco de gênero, né? Porque essa é uma frase que muitas mulheres adoram falar, eu também falo, enfim, várias pessoas do sexo feminino falam, né, que adoram fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é cuidam da casa, cuidam dos filhos, fazem, limpam, passam, fazem comida, né? Tem toda uma questão aí de buscando uma questão dos antepassados, né, de que a mulher tinha várias habilidades e tinha essa questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem saía apenas para caçar, né? Então ele tinha que ter muito mais foco, muito mais disciplina para aquela função, né? Então pensando nessa questão dos antepassados. E hoje o mundo moderno, as coisas tiveram suas evoluções. Eu não sei quem é que está entrando aqui, aparecem algumas pessoas que estão visualizando, mas eu não sei quem são, que é para eu poder dar aí a boa noite. Mas enfim, se você puder colocar no comentário aqui para eu saber quem é que está falando aqui comigo. Mas enfim, vamos lá. Bom, então, pensando nisso, é possível a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, pensando na questão de foco, de determinação, né? Pensando nessa questão de estudos, que é a ideia aqui da página do Conectando Caminhos, abordar sempre assuntos que fazem referência ao mundo aí dos vestibulares, concurso, residência, que é quando a gente se prepara realmente para alguma prova muito difícil, uma prova que demanda muita energia, né? Então, pessoal, o que a gente vai falar hoje? É possível a gente estar conectado, seja no Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, conectado nos e-mails, telefone, o amigo que está do lado, a mãe, a avó, a tia, né? Então, assim, é possível a gente estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, inclusive estudando, fazendo aí, né, se dedicando e lendo e fazendo questões para aquelas provas. É possível a gente ter esse tipo de atenção, essa dedicação para com os estudos? Quem está me assistindo, se puder, olá Marco, seja muito bem-vindo. Olá, olá, que bom. Então, eu já fiz toda uma introdução aqui. Não sei quem é que estava me assistindo, mas enfim, eu disse o Feliz Dia das Mulheres e fiz aí um link relacionando com a questão de poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, pensando também de como é que era antigamente, a mulher tinha todo um outro papel, né, na sociedade, em que precisava, que se dedicava ao lar, que se dedicava aos filhos, que tinha outras, né, funções, enquanto o homem ele se preparava muito mais para a questão da caça, né? Isso lá nos nossos antepassados, mas hoje está tudo um pouco diferente, né? Então a gente precisa ter um foco muito maior, uma dedicação maior, e também nós temos muitos estímulos à nossa volta, seja aí as redes sociais, sejam as nossas atividades do dia a dia, é um telefone, é uma música, é no trânsito. Então, assim, a gente tem muitos estímulos à nossa volta. E será que é possível a gente utilizar todos esses estímulos que tem à nossa volta e focar realmente nos estudos e focar realmente naquilo que a gente está fazendo? Pensando sempre na questão dos estudos. Pois então, pessoal, o que muitos artigos, muitos estudos vêm relacionando, assim, que para a questão dos estudos, para a questão da pessoa que na área acadêmica, né, na área da educação, a parte de a gente ter vários estímulos à nossa volta, a gente diminui e muito a nossa concentração. Se nós formos pensar em relação
a prova da autoescola, né? Ou então, quando a gente está dirigindo, a autoescola também mudou um pouco a questão dos testes. Então, agora as pessoas precisam passar, né, pelo um simulador. E no simulador a pessoa dirige e, ao mesmo tempo, vem tocando um celular, aparece uma pessoa na frente, então vão aparecendo vários estímulos junto durante a sua direção, e aí eles conseguiram perceber também que a pessoa diminui a sua atenção. É por isso, é por esta razão que é proibido falar ao telefone, é proibido mexer no celular, é proibido, né, falar com as pessoas que estão do lado, né? Então tem várias regrinhas que foram proibidas ao longo, né, desses estudos, e principalmente na questão do trânsito, que é o que causa aí muitos acidentes, né, quando as pessoas acabam se distraindo para mandar uma mensagem no WhatsApp, para as mulheres que gostam também de se maquiar durante, né, a direção, durante o momento em que está dirigindo. Então, assim, a gente diminui o foco, a gente diminui, os nossos reflexos acabam diminuindo, principalmente se a pessoa está alcoolizada também, né? Então, já tem aí estudos mostrando que os nossos reflexos diminuem. Bom, e pensando nessa questão dos estudos, né, o que isso influencia? Quando a gente também tem outros estímulos à nossa volta, para a questão de focar naquilo que a gente precisa para poder, né, para adquirir aquele conhecimento, principalmente alguma matéria nova, é muito difícil a gente conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, assim, se tu está assistindo uma novela, se tu está fazendo uma comida, se está cuidando de uma criança, às vezes tu não precisa saber todo o enredo daquela novela, né? Saber exatamente o que o personagem falou, né? Tu sabe mais ou menos o enredo, tu já está acompanhando aquilo, então não precisa saber exatamente o que a pessoa falou, tu não tem uma atenção muito grande naquilo, né? Então a criança tá ali, tu tá vendo, a criança tá bem, tá, não tá fazendo nada de perigoso, ela tá brincando, então tu olha assim, não, tá tudo bem. Então tu vai tendo várias atenções que nenhuma tu precisa ter um foco muito grande. Então é possível fazer várias coisas ao mesmo tempo? É possível, mas quando se trata em relação a estudo, em relação ao foco que você precisa ter, aí é que mora o perigo, né? Que é aí que a gente precisa ter principalmente uma dedicação maior. Que aí sim entra algumas regrinhas básicas, né? Que é diminuir sim as redes sociais, né? Então tem muitos estudantes que já estão se desconectando de várias redes ou colocando alguma regra, vou entrar no Instagram, vou entrar na alguma outra rede social. No final do dia, quando eu terminei todas as minhas rotinas, coloquei no despertador durante 30 minutos. Com essa nova geração que eu tô falando, né, que é o público aí de 20 anos até os 30 mais ou menos, esse é um novo estímulo, né? A gente é conectado o tempo todo. Então, a gente precisa, né? A gente já nasceu praticamente, né? A geração até os 20 anos hoje já nasceu, né, conectado, né? Então, nós somos... eu ainda sou imigrante digital, né? Na verdade, as pessoas até os 20 anos entram como os nativos digitais. O que significa isso? É que são as pessoas que já nasceram na era da informática, na era da computação, nessa era mais digitalizada, né? Então, a era do e-mail, a era do WhatsApp, essa outra forma de comunicação muito mais instantânea, né? Então, nós somos os nativos digitais, que é um outro público que não tinha isso durante a sua infância, quando nasceu, enfim, né? E depois começou a entrar nessa nova tecnologia. Então, as pessoas acabaram utilizando também esse recurso para se comunicar, para ter uma nova forma aí de comunicação, enfim. Então, pessoal, em relação aos estudos, ter novos focos, né, ter muitas habilidades juntas é complicado. A gente diminui sim a nossa atenção e diminui bastante. Então, se você tem aí resolver, vai aprender, vai ver uma questão de matemática, né, vai estudar um conteúdo novo, que é um conteúdo que tu já não sabe muito, né, já tem uma certa dificuldade, celular desligado, coloca, né, avisa as pessoas familiares que vai ficar durante 1 hora sem telefone,
né, que está estudando, enfim, e coloca no modo avião, coloca longe e aprende a se concentrar. Só que o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de logo de abstinência, né? Então a pessoa precisa tá o tempo, tem uma palavra para isso e eu acabei de me esquecer, mas enfim, o tempo todo tem que estar ligando ali o telefone, né? Às vezes nem tem chamada, às vezes nem tem uma mensagem no WhatsApp, o telefone às vezes nem vibrou, né? Nem teve a luzinha, mas a pessoa tem que apertar, né? Então tem que estar olhando como se estivesse vendo a hora, mas na verdade não tá, tem um nome para isso e eu esqueci, mas enfim, se eu lembrar depois eu coloco aqui nos comentários, tá? Então, as pessoas têm essa necessidade, né, já virou um hábito e a pessoa acaba fazendo esse estímulo. Então, às vezes, colocar o telefone no modo avião e deixar 1 hora, 2 horas, gera uma ansiedade muito grande, que isso precisa ser trabalhado também, né? Porque a pessoa não consegue ficar esse tempo, ela já fica fazendo a questão, estudando, mas pensando no telefone. Será que não tem ninguém me ligando? Será que não tem? Né? E às vezes não tem nada, às vezes não, né? não tem essa necessidade, porque quando tu faz a informação, fala para as pessoas próximas, né? Pessoas que poderiam te ligar numa urgência, tu avisa, ó, vou ficar de tal a tal hora, liga o telefone da casa, enfim, né? Tem outras formas aí de se comunicar que não seja apenas no celular, né? Então, são estratégias que a gente começa a utilizar para poder focar realmente nos estudos. Isso precisa ser trabalhado. Se você se você percebe ao longo da sua vida que você não está conseguindo desfocar de outros meios de comunicação, né, tem que buscar uma ajuda, enfim, para a gente poder trabalhar, porque senão você vai se prejudicar bastante em relação aos estudos, porque essa é um mal, esse é um novo sintoma aí da sociedade em relação ao foco, né, em relação a essa necessidade de estar sempre conectado e sabendo de tudo e na verdade não está sabendo de nada, né? Essa angústia que a gente vive o tempo todo, assim, dessa era da comunicação, né? Uma comunicação que às vezes é meio falha, né? Então, a gente precisa, né, ter esse conhecimento, ter essa habilidade de poder construir outras formas, né, de estratégias mesmo para a gente poder focar, para a gente poder estudar, certo? Vamos lá, ninguém tá me perguntando nada, tá todo mundo quietinho. Bom, então vamos embora, né? Então eu posso te dar aí algumas estratégias, né, que ao longo do teu estudo experimenta, né, você ficar com o seu telefone ligado, tentando estudar uma matéria importante, uma matéria que você não conheça, e depois faça o experimento ao contrário, desligue o seu celular, coloque no modo avião, enfim, né, saia, deixa fora dessa comunicação e foca realmente no teu estudo. Vê o quanto tu consegue focar realmente, o quanto tu consegue adquirir de conhecimento, o quanto tu consegue aprender. Isso é bem interessante, tá? São estratégias que a gente começa a utilizar para... Isso é um autoconhecimento também, né? O quanto a gente vai aprendendo. Então, pessoal, questão do silêncio, né? As pessoas também me perguntam assim, Valéria, eu gosto de escutar com música, como é que é, né? Tem pessoas que não existe nada assim pontual em relação a estudo, né? Em relação à música, que música que deve, né? Que tipo de música que a gente tem que estudar. Tem alguns artigos que falam que é legal, tem outros que dizem que depende muito de cada pessoa, depende muito de cada estímulo, né? Talvez eu esteja sendo meio repetitiva, mas é verdade, né? Cada pessoa tem um jeito de aprender e essa é a nossa sacada, né? Quando a gente consegue entender qual é o teu estilo. Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, então depende muito. Questão do silêncio. Silêncio é algo que é muito importante. Por quê? Quando você vai para uma prova, né, quando você está estudando em casa, é muito complicado tu estudar com um barulho do som do vizinho, né, nas alturas, e tu tá lá tentando estudar, né, e daí tu tem uma matéria super difícil que tu tá tentando fazer um exercício, tentando entender aquele conteúdo, e aí aquele som, aí começa a te irritar, né, porque aquele barulho já fica
já te incomoda. Então, assim, se tu não consegue pedir pro vizinho baixar o som, se tu não consegue sair daquele ambiente barulhento, é televisão ligada, é criança gritando, é cachorro latindo, né? Se tem muito estímulo de barulho na tua volta e tu não consegue sair dali, às vezes é interessante poder usar um fone de ouvido com uma musiquinha, né? E aí vai ser de uma música que seja uma música calma, né? Às vezes uma música que não tenha letra, né? Que sejam apenas a melodia, né? Ou que tenha uma letra que seja numa língua estrangeira, diferente daquela que você é acostumado a ouvir, né? Porque daí teu cérebro não vai processar e não vai ficar, daqui a pouco tu não vai estar cantando junto, né? Então, são estratégias que a gente pode utilizar para poder focar mais nos estudos, tá? Outra coisa, em relação a estudo, em relação a barulho, tem pessoas que gostam muito de estudar em biblioteca. Biblioteca é algo muito legal. Por quê? Porque é um lugar muito silencioso, é um lugar onde tu não pode usar telefone, então na verdade tu acaba te obrigando a focar literalmente naquele lugar, né? Naquele conteúdo. Então vale a pena, se tu pode daqui a pouco investir de ir para uma biblioteca, seja uma biblioteca pública, seja de uma universidade que você tenha próxima, né, da sua casa, que não vá atrapalhar na sua rotina, mas se for possível, é um baita lugar para você poder estudar. É um lugar bem interessante que pessoas que já estudaram em biblioteca, a gente vai tendo relatos aí de um bom aproveitamento e uma boa forma aí de poder render nos estudos, tá? A questão, assim, a questão do horário, né, do que colocar primeiro, como que a gente vai, tem aqueles períodos de interrupção, né, quando a gente para um pouco o conteúdo. Tem pessoas que perdem muito a sua atenção, porque às vezes as pessoas, eu quero descansar, né, aí ficam lá meia hora, uma hora, ou querem dormir. É super legal a pessoa poder dormir um pouco, mas que possa dormir, que seja assim, 15 minutinhos, 10 minutinhos, na forma mais incômoda também possível, mas é só para dar aquela relaxada, né? Que possa aí estudar realmente, né? Para que tu não fique aí dormindo 1 hora, 2 horas, quando tu vê, tu já perdeu todo o teu dia, já perdeu toda a tua tarde, e aí quando você acorda, você já pode acordar com uma dor de cabeça, e aí não vai render, né? Então, na verdade, é só aquele soninho que as pessoas gostam, assim, tem pessoas que me pedem, Valéria, eu quero descansar, nem que seja 15 minutos. Ok, 15 minutos. Mas, assim, é só dar aquela pequena relaxada e depois já começar a render, né? Entre uma matéria e outra. Você tem que ver, tem pessoas que estudam de manhã, que tem aula de manhã, e à tarde é o momento que estuda em casa, né, que faz exercício, enfim. Quando você estuda à tarde, tem pessoas que preferem, tem mais foco, né, isso é uma questão que você tem que aprender também. Quando faz a questão do né, a questão de se conhecer, né, a questão de rotina e aprendizado. Quando a pessoa percebe que no início da tarde, às vezes tem mais sono, né, tem que colocar matérias que tenham mais estímulo, né, que não sejam matérias muito de leitura, que daí a pessoa acaba cansando e aí fica ali 2 horas em cima do livro, não saiu nem da primeira linha, né, então isso é importante, isso é muito importante, né, então também tem a ver com pessoas que gostam aí de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que daí começam a ler, daí já estão ali no celular mandando uma mensagem, já estão fazendo outros estímulos à sua volta. Então é super importante a gente poder entender aí o seu funcionamento. Pessoal, vocês estão me entendendo? A conexão tá boa? Como é que tá aí? Olá, Yara, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Kelly, que legal. Parabéns para nós mulheres pelo nosso dia, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, pessoal, mais alguma informação, mais alguma coisa? Não? Sim? Querem perguntar algo? Não? Sim? Eu não sei se meu telefone travou, eu não sei se as pessoas estão com vergonha de falar, mas enfim, né? Eu falo aqui e aí a gente vai conversando, né? Algumas pessoas depois me mandam no privado algumas perguntas, né? Podem colocar aqui na página também, não tem problema, mas se você quiser continuar me mandando no privado, não tem problema nenhum, eu continuo respondendo com o maior prazer, né? O interesse é poder ajudar o maior número de pessoas e poder passar o maior
quantidade de conteúdo aí e que você possa atingir, né, a sua aprovação, que é algo que você vem se dedicando ao longo desse tempo todo, né, ao longo desse processo aí de preparação integral, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Valéria Fagundes, psicóloga, mestre em gerontologia biomédica e trabalho na preparação integral de vestibulandos, concurseiros e pessoas que se preparam para as provas de residência e para as provas do Enem. Se você é uma dessas pessoas, fica comigo toda a quarta-feira, às 9h30 da noite, que eu estarei passando conteúdos aqui na página. Se você conhece alguém, né, que tenha interesse, compartilhe esse vídeo, indique a página para essa pessoa, para ela poder curtir e ficar acompanhando, né, toda a transmissão aqui, todos os conteúdos. Ao longo da semana eu também tenho colocado algumas dicas. E se você quiser participar da minha lista de transmissão, é só você cadastrar o meu número no seu telefone e mandar uma mensagem com a palavra-chave. Como é que você deve fazer isso? Ali na página, na parte de fotos também tem. Você procura ali o linkzinho que diz da página do WhatsApp, né? Então é só você cadastrar e mandar a palavra-chave que eu vou lhe colocar na lista de transmissão. Qual é o benefício da lista de transmissão? Eu tô sempre passando, na medida do possível, informações, coloco vídeos, coloco algumas dicas também para o pessoal que me acompanha na lista de transmissão. Certo, pessoal? É isso. Hoje o assunto foi fazer várias coisas ao mesmo tempo. É possível, né? Então, dei toda uma explicação para quem chegou depois. Se puder assistir depois o início, né? Que eu fiz toda uma introdução, que eu acho que vale a pena você dar você visualizar. Certo? Um grande abraço, uma ótima semana. Aproveitem aí as mulheres o dia de hoje, né? E que nós também não é só hoje, né? Nós temos todos os outros dias, nós apenas temos um dia para poder comemorar, para a gente poder, né, aí pensar o quanto a gente faz várias coisas e o quanto nós somos importantes e os homens também que são importantes. Né, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.